Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a André do canal STJ nos Lençóis da Liberdade. Espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Vamos para mais um vídeo e hoje nós vamos analisar o Congresso de 2025. Acho que Andréa Nascimento Souza não é mais testemunha. Let's get started. Antes da gente começar, já sabe, né? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, dá o like, compartilha o vídeo com outras pessoas para ajudar o canal, para ajudar outras pessoas também. Mas, enfim, né, minha gente? Vamos lá para essa análise maravilhosa. Primeiro que eu queria dizer que o Congresso está, assim, realmente, gente, horrível, patético. A qualidade das coisas, assim, tá muito diferente, tá? Então, duas coisinhas aqui, dois disclaimers, né? Antes da gente começar. O primeiro já tem um vídeo aqui do Congresso de 2025, que é uma análise lá de um simpósio que eles falam sobre Satanás e tal. Eu fiz esse vídeo à parte porque eu queria, como é que se diz, fazer um vídeo sobre esse personagem na Bíblia e tal. Então já tem um vídeo aqui sobre o Congresso, tá? Você pode depois procurar aí e assistir se você quiser, claro. E a outra coisa é que teve um drama sobre a vida de Jesus, mas assim, eu não vou analisar nada do drama, porque chatérrimo, gente, chatérrimo. Esse drama levou não sei quantos anos pra ficar pronto, esses vídeos aí, e eles fizeram uma bosta, assim, o negócio é só um cara narrando a vida de Jesus, e quase não tem atuação, só na última parte que tem mais, assim, né, atuação mesmo dos personagens. Então a torre falhou miseravelmente, né, minha gente, como sempre, porque assim, a regra número 1 de série, filme e tal é não conte, mostre. Mas, infelizmente, eles fizeram tudo errado aí, então o drama tá muito chato, nem tem nada assim interessante pra gente dar umas risadas, né, nada disso. Então, é isso, né? Ah, eu esqueci, tinha um outro disclaimer, minha voz tá um pouquinho fanha, porque sim, estou doente pela, sei lá, que vez nesse ano. Vamos começar. Até porque hoje existem muitas mentiras religiosas, muitas coisas que são ensinadas falsamente, as pessoas estão em escuridão. Mas ao aprender as verdades da Bíblia, vejam como que essas duas mulheres foram beneficiadas. Vamos ver as experiências. Não sabia qual era o propósito da minha vida. Todo dia eu ia para a escola, saía com minhas amigas ou ia para alguma festa. Eu não tinha a mínima ideia do que era o pecado. Eu era influenciada pelos ensinos do budismo, mesmo não acreditando muito neles. Eu me perguntava, será que eu realmente tive uma vida passada? Será que a minha vida é uma reencarnação? Eu achava que o perdão dos nossos pecados era quando o padre nos perdoava. Todo domingo a gente ia para a igreja, e lá eles diziam que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas eu não entendia aquilo. Eu estudei numa escola católica por 8 anos. Nossos professores nos levavam à igreja uma vez por semana, e nós confessávamos nossos pecados para o padre. Então ele dizia, faça essa oração tantas vezes e seus pecados serão perdoados. Ele nunca mencionou que o perdão está ligado a Deus e Jesus. Mona, você é maluca? E aqui nós temos, né, as testemunhas de Jeová falando mal de outras religiões, né? O que é interessante em vários aspectos. Mas antes de eu falar sobre essa questão, né, da religião falsa, etc, etc, o que essa mulher falou aí não tem nada que ver, né? Eu não sou conhecedora profunda, né, dos dogmas da Igreja Católica, mas, tipo assim, eles têm imagens de Jesus crucificado em todos os cantos. Então eu acho que está bem claro que aquele sacrifício foi feito pelos pecados, né? Eu acho incrível como eles colocam essas ideias tão... Gente, não faz nem sentido isso, e as testemunhas de Jeová não param nem para pensar. O que essa mulher falou não faz nem sentido, né? Então, uma aí que seguia o budismo, mais ou menos, né? E a outra que seguia o catolicismo e tal, mas não sabia, né? A menina estudou numa escola católica. Ela estudou numa escola católica, minha gente, né? Ela falou aí, mas não sabia, gente, ela não entendia, né? Nunca falaram de Jesus sobre os pecados, né? Só tinha as imagens dele lá, todo ensanguentado. Mas enfim, eles mostram esse tipo de coisa e, como sempre, né? As TJ só
engolem, porque nenhuma outra religião ensina sobre Jesus, né? Só eles que falam sobre Jesus, né? E nem é assim, porque há pouco tempo atrás Jesus nem era tão... Sempre falou de Jesus, mas nunca foi assim o foco. O foco sempre foi mais Jeová e agora é a organização em si, tá? Mas enfim, a outra coisa sobre isso aqui, se for lá na... perguntas frequentes, né, que tem no site deles, inclusive vai aparecer aqui na tela. Por que as testemunhas de Jeová visitam pessoas que já têm uma religião? Percebemos que muitas pessoas que já têm uma religião gostam de conversar sobre assuntos bíblicos. Sem dúvida, nós respeitamos o direito das pessoas de ter crenças diferentes das nossas e não obrigamos ninguém a aceitar nossa mensagem. Não, né? Eles só vão na casa das pessoas, bater na porta para incomodar. Mas enfim, ao falar sobre assuntos religiosos, tentamos seguir o conselho da Bíblia de fazer isso com um temperamento brando e mostrar profundo respeito pela pessoa com quem estamos conversando. Nós sabemos que algumas pessoas não aceitarão nossa mensagem, mas não temos como saber se elas vão aceitar ou não até falarmos com elas. Também sabemos que as circunstâncias das pessoas mudam. Ou seja, né, as pessoas passam por problemas e aí estão mais suscetíveis a entrar numa seita. Eles continuam. Por exemplo, alguém que estava ocupado demais para conversar num dia pode querer conversar em outra ocasião. E as pessoas talvez venham a enfrentar novos problemas, tá vendo? Ou situações difíceis que as levem a ter interesse na mensagem da Bíblia. Por isso procuramos falar com as pessoas em mais de uma ocasião. Pois é, né? Eles não falam que eles querem, na verdade, trazer a pessoa para a única religião verdadeira, porque é nisso que eles acreditam, tá, gente? Eles acreditam que todas as outras religiões são falsas, que fazem parte de Babilônia a Grande, tá? E que só as pessoas que são testemunhas de Jeová é que vão realmente ser salvas, né? Alguns para viver no céu e outros para viverem na terra como um paraíso restaurado. Então, eles basicamente enganam e mentem, né, para as pessoas nessas perguntas frequentes. Inclusive, se uma testemunha de Jeová for na sua casa pregar e você perguntar, vocês vêm aqui para poder me fazer mudar de religião? Eles não vão dizer, né, que o objetivo deles é esse, porque é o objetivo. O objetivo é converter pessoas, porque como em todo tipo de seita, né, de grupo de autocontrole, você precisa trazer mais pessoas para dentro. Mas quando a gente está aqui no congresso, que é uma coisa que é mais para testemunha de Jeová, claro, vai gente visitante também, às vezes, né, mas ou estudante, gente que já está mais, né, com a doutrinação mais aprofundada, porque, gente, são 3 dias, né? Você fica lá o dia inteiro, é um negócio super cansativo, tem que sair cedo para poder ir para lá, para ficar sentado ouvindo os mesmos discursos que você já escuta o tempo inteiro, só que com os vídeos... Agora nem isso mais tem, né? Porque até o drama, que era coisa legal que tinha, eles estragaram, mas enfim... então não é uma coisa que todo mundo vai, é uma coisa para quem já tá mais, entendeu? Já tá mais bem doutrinado, como eu falei. Então aí eles mostram a realidade, né? Que o objetivo é sim fazer com que as pessoas mudem de religião. E a experiência continua com elas contando, né, como aprender a verdade, transformou elas. Essa que se dizia budista era uma pessoa muito chata, né, não sei em que princípios do budismo foi que essa pessoa se baseou aí. Ai, gente, enfim, né, um show de horror nas representações das outras religiões, mas claro, né, tem que servir a propaganda deles. E aí depois elas aprenderam a verdade, né, como o orador diz, e continua com aquela mesma coisa que eles sempre colocam, né, como se só as testemunhas de Jeová fossem capazes de transformar pessoas, né? Interessante que se você vai pegar uma propaganda dos Mormons, você vai ver a mesma estrutura. Se você pegar uma propaganda, sei lá, da Adventista, você vai ver a mesma estrutura, né, de como pessoas foram transformadas pelo poder da verdade. Então todas têm a verdade, então nenhuma tem a verdade. Enfim, vamos pensar aí nesse paradoxo. Sigamos. A gente tem o pão de cada dia. Tá pronto? Tá. Estamos conseguindo pagar nossas contas. Ô, filho. Mas um dinheirinho a mais ia fazer toda a diferença.
Você gosta desse aqui? Gosto. Trabalho de casa. Venda para sua família e amigos. Essa é uma boa ideia. E contando com todos os irmãos da congregação, a nossa família fica gigante. Esse trabalho é perfeito pra mim, né, filho? Como seria vender isso? Mas tá meio caro, né? É, mas você vai amar. E ainda vai ajudar a sua irmã. Meninas, tenho novidades. Venham conferir aqui perto do palco. Envia. Me aproveitar dos irmãos para vender produtos não seria legal. Jeová quer que eu seja feliz. E ele sempre vai me dar tudo que eu preciso, sem que eu tenha que misturar o trabalho com a adoração a ele. Primeiro que esse negócio que ela achou aí parece esse negócio de marketing multinível, né? Que já é horrível, péssimo. E obviamente, né? Você não deve criar um negócio pensando aqui, os irmãos do salão ou essas pessoas vão comprar de mim. Já tá totalmente nada a ver. Mas óbvio, eles tinham que pegar uma coisa que realmente parece ruim. Inclusive eu achei engraçado que ela tava mostrando um potinho ali, parece negócio de óleo essencial. E tem muito... o pessoal dos mormons lá nos Estados Unidos, eles entram muito nesses esquemas de marketing multinível e tal, entre outros desdobramentos de seitas aí. Enfim, gente, mas eu achei interessante, foi justamente isso que eles pareciam que estavam mostrando ali, o cosmético, vai saber o que é. Mas enfim, não podia, né, ser uma coisa normal, ela querer ganhar o dinheirinho dela extra, porque, né, quem é que não precisa de dinheiro extra, mesmo que seja um bilionário? Mas enfim, só a organização que pode realmente, né, usar e abusar dos irmãos para construir salões que depois são vendidos, né, e o dinheiro fica com a cúpula da organização, né, ninguém pode perguntar o que foi feito, enfim, né, só a organização pode. Você que é irmão não pode nem cogitar a ideia de né, contactar os irmãos. Claro, né, dessa forma que eles mostraram aí não tá legal também. Quem é que vai chegar no salão? Primeiro que isso nem ia acontecer, gente. A pessoa poder botar um stand na frente do palco do salão ou fazer negócio no salão, isso não ia acontecer nunca. Os irmãos iam chamar ela logo na sala B, né? Não pode. Sério? Que bom que deu certo o nosso café. Foi mesmo. Ai, obrigada por ajudar minha mãe. Ah, não, tranquilo. Mas ela não ficou com ciúme de você vir aqui enquanto tá visitando ela? Eu disse que eu queria um tempo de qualidade com a minha prima, e aí ela aceitou essa desculpa. É mesmo? Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Tá bom. Você lembra do Lucas? Aquele da escola? Um touro indomável, uma máquina de prazer, amante latino. O que tem? Bem, vamos dizer que talvez eu tenha encontrado ele ontem e ele só perguntava de você. Ai, não. E aí, se eu disser que acabei passando pra ele seu número, você não ficaria brava, né? Ó, se conseguir terminar dentro de 1 hora, tá ótimo. Oi, André. Oi, seu Carlos. Tudo bem? Posso falar com você rapidinho? Ah, claro. Ótimo. Que bom que te achei aqui. Como posso te ajudar? Então, como você sabe, as eleições estão chegando. E eu tenho uma ideia que pode ser boa pra nós dois. Eu tô me candidatando a vereador. E eu queria muito usar a sua empresa, na verdade você, na minha campanha eleitoral. Essa é uma ideia de como vai ficar. Mas novas fotos vão ser tiradas em breve. Ai, fala sério, Bia. Ele é um cara legal. Só conversa com ele. Por que não? Você ia no salão, você sabe por quê? Não, isso não tem nada a ver com a sua religião. É só uma conversa, não quer dizer que vai terminar em casamento. Isso é só pra, tipo assim, ter alguém, sabe? Mari, você sabe que eu sigo os princípios da Bíblia. Eu vou ser bem sincera com você. Você até que tá muito bem, mas você já tá na casa dos 30, Você né? sabe que eu tenho outras prioridades. Mas você merece ser feliz. Você é um bom exemplo pra nossa cidade. E eu quero que as pessoas saibam que eu vou ajudá-las, assim como eu ajudei você. Pode ser uma grande oportunidade pro seu negócio. Muito obrigado por ter lembrado de mim. Mas deixa eu te falar, por que não vou aceitar? Você tá levando isso a sério demais. Não é pra ser pra sempre. Só não queria que você passasse os melhores anos da sua vida sozinha. Mari, é lógico que eu quero encontrar alguém, mas eu quero que essa pessoa acredite no mesmo que eu. Que servir a Jeová é a coisa mais importante na vida. Mas aí, você vai acabar ficando sozinha. Obrigada por se preocupar comigo, mas eu tô bem, é sério. Eu apoio apenas o reino de Deus. Por isso eu prefiro ficar neutro em questões políticas. Eu não consigo entender. Olha, eu posso te explicar mais se você quiser. Tem um artigo aqui que Não, fala... não precisa. Olha, eu confesso que eu tô muito decepcionado. Principalmente depois de tudo que eu fiz por você. Espero que você mude de opinião. Obrigado por me respeitar, mas eu sei que isso não vai acontecer. Agora nossa situação ficou bem complicada. André, espero que a gente resolva isso. Eu não entendo. Mas, no final das contas, eu só quero que você seja feliz. Mas eu sou feliz. Ser leal a Jeová é o que me deixa feliz. É isso que é importante pra mim. Tá bom. Não tá mais aqui quem falou.
Mas talvez você vai ter que bloquear ele. Ai, por que você foi fazer isso? Desculpa, eu só queria ajudar, não fica mais. Claro, esses mundanos, tudo sem noção. Porque, fala sério, né, gente? Que meteu política no negócio do cara. Tipo, mesmo que você tenha ajudado alguém... E sim, existem pessoas sem noção assim mesmo, tá, gente? Que tipo, eu te ajudei, agora você tem que fazer alguma coisa por mim também. Não é assim que a vida funciona, tá, gente? Mas, enfim, sempre os mundanos são sem noção. Até que a prima não foi tão ruim. Ela falou, não, só quero que você seja feliz e tal. Até que foi ok o final, né? Mas eu deixei essa parte porque, primeiramente, né, dentro da organização existe uma quantidade limitada de homens, porque a maioria das mulheres, dos membros da organização são mulheres, mas, né, elas só podem se casar com pessoas ali de dentro. Então, você limita muito a situação. E a prima dela tinha uns pontos válidos, né? Claro, é a opção dela continuar esperando por alguém, né, que serve a Jeová, que pensa igual a ela. Obviamente que sim. Mas eu acho interessante como eles mostram, né, que o pessoal do mundo quer sempre forçar você a fazer coisas que você não quer, coisas que vão destruir sua fé, coisas que vão provar a sua fé, porque todo esse congresso aí é sobre Jesus, né? Então eles comparam essas situações com coisas que aconteceu, né? O que eles criaram na narração, enfim, da vida de Jesus, porque também tem coisas que eles interpretam da maneira deles. Mas, enfim, sabe, são sempre as pessoas do mundo sem noção, o outro cara, né, tipo, forçando alguém. Quem é, né? Gente, não é assim que as coisas funcionam. As pessoas têm direito de dizer não para as coisas, tá? E se o cara realmente é amigo dele, ele vai entender que não. Ele não precisava nem dizer, porque eu apoio o reino de Deus. Eu vou dizer, eu não quero misturar o meu negócio com política, mas sempre tem que exaltar a organização para também aproveitar a oportunidade para dar um testemunho, né? Porque é de lei, né, minha gente? De lei. Eu sempre me dei bem com os meus colegas de escola e não queria que isso mudasse. Eu queria que as pessoas gostassem de mim, me aceitassem e que se sentissem à vontade para conversar comigo. Todos os meus colegas e professores sempre souberam das minhas crenças sobre neutralidade e comemorações. Mas, quando fiquei mais velha, não me senti pronta para falar sobre novos assuntos que apareceram. E eu fiquei com medo, porque achei que as pessoas não iam mais gostar de mim, já que eu estava indo contra a multidão. Uma nova aluna entrou na nossa turma, e eu já estava orando pra Jeová pra conseguir um estudo. Ai, não! Aí eu pensei, essa é a minha chance. Um dia a gente estava conversando, e ela comentou comigo que estava interessada numa menina, e que até queria namorar com ela. E eu simplesmente congelei. Eu não sabia o que dizer e nem se devia dizer alguma coisa. Não devia, tá? Não devia dizer nada. Bem na hora o sinal tocou e eu não disse nada. Mas eu sabia que uma hora eu ia ter que falar sobre isso. Eu não sabia o que fazer. Como eu ia falar sobre um assunto tão delicado, de uma forma que mostrasse que Jeová é amoroso e bondoso, mas que ao mesmo tempo ficasse claro que eu não apoio isso porque vai contra o que eu acredito. Então, eu orei a Jeová pedindo mais sabedoria. E decidi pesquisar sobre esse assunto no meu estudo pessoal. Eu comecei pelo livro Jovens Perguntam, porque lá tem um capítulo que fala sobre homossexualidade e mostra como podemos falar sobre essa questão de maneira respeitosa. Eu anotei alguns exemplos e pensei em como eu falaria aquilo do meu jeito. Aí, uns dias depois, uma colega de sala comentou comigo sobre o novo casal da escola. Ela disse que eram 2 meninas. Só que, dessa vez, eu tava preparada e sabia o que dizer. Ela falou, você é uma testemunha de Jeová, né? Vocês não apoiam a homossexualidade e odeiam os gays. Eu fiquei calma e disse pra ela que é verdade, nós não apoiamos a homossexualidade. Mas que isso não significa que nós odiamos as pessoas. Por exemplo, a Bíblia diz que fumar é errado. E a maioria dos meus colegas de sala fuma. Mas eu nunca desrespeitei nem maltratei nenhum deles por causa disso. E o mesmo acontece com a homossexualidade. Deu pra ver que ela não concordou 100% comigo. Claro que não, né? Sua sacripanta, que ela não vai concordar com um absurdo. Comparar, né, fumar, que é uma coisa que efetivamente faz mal pra você, com ser gay, assim, é surreal, né? Nem à toa que eles são tão homofóbicos, a gente sabe que isso não é exclusivo das testemunhas de Jeová, mas eles estão aqui, né, na propaganda deles, dizendo para as testemunhas de Jeová, não, a gente não tem nada contra os gays, não, né, só é ruim como fumar, então, né, a gente não apoia, como se ela tivesse que dar apoio. Cara, só não falar nada, a gente não precisa expressar nossa opinião sobre todas as coisas, sabe? Se você não tem uma coisa positiva pra dizer, cala a boca. Você pode só escolher calar a boca. Mas ela também não achou ruim e prestou atenção enquanto eu tava falando. Parece que ela ficou pensando naquele assunto. E depois nós voltamos a conversar. Eu me senti tão aliviada depois daquela conversa. E também senti que Jeová tava orgulhoso de mim. Parecia que ele tava ali, bem do meu lado. Isso me mostrou que, quando eu tiver que falar sobre outro assunto delicado, Jeová vai me ajudar a estar preparada e temperar minhas palavras com sal. Assim, eu vou mostrar respeito pelas pessoas e explicar o que eu acredito. Deixa de ser louca! Jeová aprecia muito as pequenas mudanças que você faz. Não espere ser perfeito para adorar Jeová. Comece hoje mesmo fazendo as mudanças necessárias. Ou pode ser que ele esteja deixando de aplicar algo por medo do homem. E esse medo o impede de aprender mais e a chegar-se à luz.
Lembre-se, saber a verdade, identificar essa luz e não querer praticá-la é o mesmo que você estar preso numa prisão, tendo a chave para abrir a cela e não querer a sua liberdade. No vídeo a seguir, veja como uma estudante da Bíblia relata seus medos e suas limitações e como isso a afastou da luz. Mas se concentre como ela reagiu e conseguiu superar o medo do homem. Quando eu me tornei publicadora não batizada, por mais que eu acreditasse de todo o coração nos ensinos e princípios da Bíblia e amasse a Jeová, a ideia de bater na porta das pessoas e conversar com estranhos me dava medo e era muito difícil por conta da minha personalidade. Toda vez que eu chegava na frente de uma casa, minhas pernas tremiam, minhas mãos suavam e eu batia bem de levinho na porta, torcendo para que ninguém atendesse. Eu só conseguia pensar, tomara que ninguém venha. Sim, né? Todo mundo torcia para que não viesse ninguém. Eu mesmo sempre torci para que não viesse ninguém. Mas aqui a gente está observando uma das coisas que seita, né, o grupo de autocontrole fazem, é que justamente transformar a personalidade da pessoa, tá? A gente tá vendo, obviamente, que ela não gostava de pregar, né, de ir na porta das pessoas, porque assim, gente, é uma coisa desconfortável, tá? Você tá indo na casa de alguém sem ser convidado, para basicamente dizer, né, que a religião deles, ou seja lá o que eles acreditam, não é verdade, porque no fundo a questão é essa. E entende? Não é para todo mundo, porque você tem que pregar lá dentro. Porque se você não prega, você é mal visto, tá? Os irmãos observam, falam, aquele ali é fraco, não vai no campo, aquele ali não prega, etc, etc. Então você tem que pregar. E isso é um absurdo, porque, sabe, se a pessoa não tem uma personalidade de ir pregar, etc, etc, não deveria ser uma coisa obrigatória. Mas, quando você faz parte de um grupo de autocontrole, toda a sua personalidade tem que ser moldada ao que o grupo acredita que é o correto, tá? Então não podem haver exceções. Claro, né, pessoas que já estão aí com idade avançada, ou que têm problemas de saúde, encontram outras maneiras de pregar, né, por cartas, etc. Mas se você é saudável e não vai para o campo, com certeza você vai ser mal visto. Eu tinha muito medo de falar com o morador. A impressão que eu tinha é que não estava dando um bom testemunho sobre Jeová. Meus medos e limitações faziam eu sentir que eu não merecia ser conhecida como uma testemunha de Jeová. Eu acabei me isolando da congregação e foquei totalmente no meu trabalho secular. Antes mesmo que eu percebesse, eu já estava há mais de 10 anos sem ir nas reuniões nem pregar. Contudo, ela se sente indigna de ser uma testemunha de Jeová, né? Não é tipo, não, irmã, não tem problema, né? Você não consegue, dá um tempo, alguma coisa. Não. Ela se sentiu mal, né? E se afastou, coitadinha, quase que ela escapa, né? Mas ela voltou, por isso que a gente tá vendo essa entrevista aqui. Eu queria fazer parte de algum grupo, me sentir aceita e encontrar algo que desse sentido pra minha vida, mas nada disso deu certo. Então, eu decidi que faria de tudo pra voltar pra organização de Jeová. Para ter mais confiança, para falar com outras pessoas sobre as verdades da Bíblia, eu precisava relembrar o que eu já sabia e aprender mais sobre Jeová e seu reino. Então, eu pedi para uma irmã voltar a estudar a Bíblia comigo. Além disso, comecei a seguir uma rotina de estudo pessoal, leitura da Bíblia e meditação. Essas coisas serviram como combustível para reacender meu amor por Jeová. Eu coloquei como alvo levantar a mão e comentar em todas as reuniões, e isso me ajudou a me sentir mais preparada para pregar. Para perder o medo de falar com as pessoas no serviço de campo, eu sabia que precisava começar com algo mais fácil. Então, quando os irmãos da congregação me chamavam para escrever cartas com eles, eu sempre ia. Porque escrever aquelas cartas me ajudava a saber o que falar da próxima vez que eu tivesse que pregar pra alguém pessoalmente. Antes, sempre que eu ia pregar, eu me sentia muito ansiosa. Agora eu fico feliz e animada. Nosso amor por Jeová é muito maior do que qualquer medo que temos. Então, depois de 12 anos servindo como publicadora não batizada, decidi dedicar minha vida a Jeová e me batizar. Até hoje, quando eu vou pregar, ainda me sinto um pouco nervosa, porque isso nunca vai ser fácil pra mim. Mas agora, ao invés de torcer pra que ninguém venha atender, eu me sinto mais confiante, porque eu sei que com a ajuda de Jeová, eu posso superar qualquer medo. Que merda, hein? Muito bem, nosso momento de superação aqui nesse congresso, né? Ai, nossa. E assim, eu não acho que o problema seja em si a pessoa superar medos, etc. A questão é você ser obrigado a fazer uma coisa que você claramente não quer fazer. E aí você vai lá, se molda a fazer aquilo e acredita que é uma coisa boa. É justamente o que eles estão mostrando aqui, tá? E isso, como eu mencionei antes, é um comportamento de seita, uma coisa que as seitas fazem. Geralmente eles fazem isso por meio de recompensa e punição, né? Não foi exatamente o caso dela, né? Mas assim, ela foi doutrinada, ela saiu, mas a semente continuou ali na cabecinha dela, né? Por isso que ela disse, eu tentei em outros grupos, não sei o que, e não funcionou, né? Eu acho que ela não deve ter procurado direito, mas enfim. E só nas testemunhas de Jeová é que ela achou,
né? Esse conforto, mesmo sendo um local onde ela tinha que fazer uma coisa que ela, claramente, né? O corpo dela não queria fazer. Porque assim, gente, nem todo mundo é feito para falar em público, tá? Tem gente que é muito inteligente para outras coisas, mas não para falar em público. E lá não tem só isso da pregação, lá tem questão de você ter que fazer apresentações na tribuna também. Se você for homem, então você tem que querer ser um ancião, que forçosamente vai ter que se apresentar para as outras pessoas, você tem que ter esses alvos lá dentro. Você não pode ser só uma testemunha de Jeová, só quero vir assistir às reuniões, não quero participar de mais nada aqui. Você tem que ter alvos espirituais, o que inclui pregar. De novo, tá? Isso é modificação de personalidade. E tá aqui muito claro. Infelizmente tem gente que não vai ver isso, né? Vai achar que é uma coisa normal, comum, dentro de circuitos, né? De coisas religiosas, porque isso não é exclusivo da Testemunha de Jeová. Mas, gente, isso é extremamente problemático. Porque as Testemunhas de Jeová, nesse caso, né, que é o que a gente está falando, elas abrem mão de muitas outras coisas através dessa reprogramação de personalidade. Isso aqui é só um exemplo. E observe que nem é uma coisa de superação, porque tudo tem que ser para a organização. Esse é o propósito. Não é com a ideia de melhorar a si, sabe? Nunca é esse o objetivo. Tudo é para organização, porque além de tudo você lá não pode nem ter autoestima, tá? Tem um outro discurso que eles falam aí, que você não deve tirar a glória para si. Por exemplo, se alguém vai se batizar e a instrutora dessa pessoa, né, só que levou ela, que foi na casa, né, fez o estudo e tal, com os livros da organização, você não deve dizer, não, eu sei o quanto foi difícil ajudar esse estudante a fazer mudanças, tá? E nem você não pode nem se sentir orgulhoso das coisas que você faz, sabe? Não tô falando que é legal ser orgulhoso, chato, mas você ter um pouco de orgulho do que você fez. Ou você querer fazer algo para você. Não, tudo tem que ser voltado para a organização, né? Mas eles podem ter toda a glória, honra e o nome, enfim, porque é pelo grupo. De novo, estamos falando de uma organização de autocontrole. Mas, enfim, é isso. Essa foi a minha análise do congresso desse ano, como eu disse, bem xoxinho, tá? Xoxinho, minha gente. Foi um negócio assim que, olha... Mas a doutrinação tá sempre lá, né? Sempre tá aí. Esses são os pontos que eu achei mais interessantes. Tem alguma coisa que você viu em algum dos dias do congresso que você achou que eu devia ter trazido, que eu não trouxe aqui? O que é que você achou das minhas escolhas? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.